A ventilação pulmonar é uma função mecânica onde possibilita a entrada do ar vindo do meio ambiente e rico em oxigênio e sua chegada aos alvéolos pulmonares. Possibilita também a saída do ar carregado de gás carbônico dos alvéolos até o meio externo. Observe a experiência. Por que os balões estão enchendo e esvaziando? Quando se puxa para baixo a camada de borracha, a pressão do ar no interior da garrafa diminui. Isso cria uma diferença na pressão do ar dentro e fora da garrafa. Com isso, o ar entra e os balões enchem. Quando se empurra a camada de borracha para cima, a pressão no interior da garrafa aumenta. Isso faz com que o ar saia e os balões fiquem vazios. A ventilação pulmonar é a renovação do ar contido na porção condutora da via respiratória, de modo espontâneo e por ação dos músculos respiratórios, músculos intercostais e, sobretudo, diafragma. Isso ocorre no ato da inspiração e expiração. A ventilação ocorre em duas fases, a inspiração e expiração. Inspiração é um conjunto de movimentos que permite a entrada de ar nos pulmões. Nesse processo ocorre quando há contração dos músculos do diafragma. Simultaneamente, os músculos presentes entre as costelas se contraem, fazem com que as costelas se movimentem. Assim, então, expandindo a cavidade torácica e reduzindo a pressão do ar no seu interior. O ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele então segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, dando acesso aos pulmões. A troca de gases acontece por difusão. Na difusão, as células se movem das áreas com maior concentração para as áreas com menos concentração. Essa troca de gases ocorre em 2 regiões, entre os alvéolos pulmonares e o sangue, e entre o sangue e as células dos tecidos. A hematose é um mecanismo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares. Esse processo é fundamental para garantir o transporte de oxigênio pelo corpo e a remoção do gás carbônico. A hematose acontece quando o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares. Nesse local, o oxigênio difunde-se para o sangue presente nos capilares à sua volta e o gás carbônico presente no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos. Depois da troca de gases, o sangue venoso passará a ser sangue arterial e o oxigênio poderá ser enviado para as células. A troca de oxigênio e dióxido de carbono entre os capilares e as células dos tecidos. Durante essa hematose, o oxigênio vindo dos capilares é difundido para as células e também havendo a troca do dióxido de carbono para os capilares sanguíneos. A pressão parcial dos alvéolos é diferente da pressão parcial dos capilares. Devido ao gradiente de pressão parcial, o oxigênio é transferido para os capilares e enviado pelos alvéolos, até que a pressão parcial do sangue seja igual à dos alvéolos. Esse sangue oxigenado chega até o coração através da veia pulmonar, passando posteriormente pela circulação sistêmica que abastece os tecidos, assim diminuindo a pressão parcial do oxigênio. O sangue oxigenado que entra nos capilares tem uma pressão diferente em relação à pressão parcial dos tecidos. É devido a essa diferença de pressão parcial que o oxigênio é transferido para as células dos tecidos vindo dos capilares, até as pressões serem iguais. Então o sangue desoxigenado volta ao coração pela circulação sistêmica e bombeado de volta para os pulmões através da artéria pulmonar.
Esse dióxido de carbono é expulso dos pulmões através do processo de expiração. Sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. O oxigênio passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia e chega até os pulmões. Nos pulmões há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Glóbulos vermelhos do sangue levam oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo, fazendo um percurso contrário dos pulmões para o nariz ou a boca, sendo eliminado do seu organismo sem que você perceba.